Eu quero explicar para você. Lembra que eu falei para você? Faz a sua visada no centro de massa. Tem um propósito para a gente fazer a visada no centro de massa, tá? E aí a gente está se baseando nos estudos feitos pelo FBI lá no laboratório de balística em quântico. O que acontece? Acertar a cabeça é bom? Acertar é. Atirar na cabeça é bom? Não. Por quê? Porque acertar é difícil. Acertar no alvo, dependendo do exercício que você está fazendo, se você está se movimentando, já é difícil. Se você vai tentar acertar em um alvo que está se mexendo, é mais difícil ainda. Sim. Em um alvo que está atirando em você de volta, aí esquece. Então, qual que é a conclusão que os agentes chegaram? A gente mira no centro de massa, por quê? Uma área maior do corpo, mais fácil de acertar, concentra a maior parte dos órgãos vitais e múltiplos disparos. Mas é o seguinte, o pessoal vira para mim e fala assim: cuidado com o excesso. Que eu estava falando sobre double tap. Porque não é para você dar 2 tiros e parar. Porque 2 tiros não são efetivos. Tá? A gente trabalha com estatística. O ser humano, cara, cada pessoa tem um perfil biológico diferente, quantidade de massa magra ou gordura corporal diferente. Então, não vá acreditar que se você der um disparo numa mulher que pesa 55 quilos e num cara que pesa 90 quilos com 2 metros de altura, a mulher com 1,60 de altura, você vai ter o mesmo efeito, o mesmo calibre nos 2 casos. Você não vai ter o mesmo efeito. Tá? E a gente também não sabe qual vai ser o efeito. Pode ser que você atire nessa mulher, o negócio passe, atravesse e não cause nenhum dano significativo, e no cara que tem mais massa, penetre fique alojado, porque aí a loja fica num órgão, enfim. A gente não consegue prever isso. Tá? Estudos clínicos apontam que, eu ia falar para você sobre o calibre, né? Apontam que se a gente pegar o próprio diâmetro do calibre, você vai pegar lá um 9mm, vai ser isso aqui. 380 é o mesmo tamanho. 40, aumenta um pouquinho. 45, aumenta um pouquinho. É pouca diferença em questão de diâmetro. Estudos clínicos apontaram, né, os cirurgiões falaram assim: olha, pelos orifícios de entrada, eu não consigo identificar qual é o calibre. Só retirando a munição, eles conseguiam saber. Então, o calibre de fato não importava muito no ferimento, mas importa no que você tem de controle da sua arma e capacidade de munição. Beleza? Por isso que eu falo pra você, cara, se der, sai do 40 vai pro 9. 9 você tem maior capacidade de munição, melhor gestão de recuo e menor desgaste da arma. Aí, para eu neutralizar a ameaça, né, vamos falar assim, não seria melhor o 40? Cara, se você conseguir colocar 10 disparos em 3 segundos, tudo no centro de massa, com 9mm, você vai provavelmente neutralizar essa ameaça de uma maneira rápida. Sim. Se você der os mesmos 10 disparos em 3 segundos com a 40, mas só colocar 5, não é melhor 5 de 9, 10 de 9 do que 5 de 40 no alvo? É melhor, né? Sim. Melhor 10 disparos. Por quê? Porque a gente vai buscar uma coisa que a gente não busca aqui nessa região. Aqui a gente busca o máximo de perfuração para que eu tenha o máximo de hemorragia. Cara, quanto mais perfuração, mais sangue o cara perde. Quanto mais rápido ele perde sangue, porque aí vai ter muito volume de sangue saindo, ele vai ter queda de pressão sanguínea, o sangue não leva mais oxigênio para o cérebro, ele começa a perder estabilidade, então ele vai cair, e daqui a pouco ele não tem mais nem consciência, porque ele não tem oxigenação no cérebro. Então é isso que a gente busca. Neutralizá-lo. Neutralizar é fazer o quê? Esse cara virar uma peneira. O máximo de munição que você puder. E o excesso? Cara, se o cara tá atirando em você tá atirando no cara, você deu 10 disparos, você deu 10, e o cara tá atirando em você de volta, ele não parou, que excesso? Porque o excesso ele só existe depois que cessa a agressão. Você não sabe quando você acertou, né? Não sabe, você não conta disparo. Não, lógico. Aí se você vai lá e dá... Aí a gente tem a regra lá também da FBI, que a gente acerta
Na verdade, a gente erra de 80% a 70% dos disparos. A gente quem? Os testes que eles fizeram. Os agentes treinados numa situação de estresse. Então, o que eles pegaram? Foram lá para as estatísticas das ocorrências, pegaram uma porrada de ocorrência. Como foi essa ocorrência? Assim, quantos disparos? Foram lá e checaram os carregadores. Ah, disparou tanto. Pegou o cara lá. Morreu. Quantos no alvo? Eu mandei lá no grupo os casos. Miami Shootout e tal. Tem caso recente, 2008. Postei no Instagram. Policial, 14 disparos na ameaça. Dos 14, 6 atingiram o centro de massa em órgãos vitais. Órgãos vitais. Não foi aleatório. Os 6 atingiram pulmão, esquerdo e direito, atingiram coração, atingiram fígado, diafragma e rim direito. Tá, beleza. Dos 14 disparos que pegaram no cara. Sim. O resgate, aí e o cara continuou, tá? O cara continuou no combate. Não é que o cara continuou vivo, ele continuou combatendo. E aí, ele só parou quando o cara conseguiu se posicionar e acertar 2 tiros na região da cabeça. Ele parou, mas quando o resgate chegou, o cara estava vivo. Teve excesso? Que aí ele deu dos 14, ele deu mais 2, deu 16 tiros. Teve excesso? Excesso não está ligado à quantidade de disparo. Então tire isso da cabeça, cara. E outra, eu prefiro que você responda por excesso do que a sua esposa chore no seu caixão. Sim. Só responde por excesso quem está vivo. O que é excesso? Excesso é você começar a atirar no cara, o cara virar de costas, largar a arma, virar de costas e começar a correr e você continuar atirando. Sim. Só que tem um outro ponto, tá? Lembra quando a gente estava na autoescola e que o instrutor fala assim, ó, para o carro, ou normalmente fique, né, numa distância segura do carro da frente. O que é essa distância segura? Essa distância, ela tá ligada ao tempo de reação que você tem. Por quê? O carro da frente está andando e você está vindo atrás. Os dois estão na mesma velocidade. Ele para de uma vez, você precisa de um espaço aqui para que o seu cérebro entenda que acendeu a luz de freio, aí você vai fazer uma associação. Luz de freio, esse carro está parando. Esse carro está parando, eu também tenho que parar, eu vou colocar o pé no freio. Isso parece besteira, porque a gente faz isso no automático e é muito rápido, mas o quão rápido é isso? Porque isso acontece, esse processo, ele ocorre dessa maneira. E aí, quando você chega a pisar no freio, você levou alguns milésimos de segundos, ou até muitas vezes alguns segundos para fazer isso. E aí, multiplicando a sua velocidade por esse fator de tempo versus essa distância que você tem, aí você vai saber se você tem tempo hábil para parar ou não. Porque além de você pisar no freio, o carro vai levar um tempo para parar. Por que eu estou explicando isso? Porque o mesmo serve para quando você está atirando. Você foi surpreendido, tem alguém tentando te matar, você está reagindo instintivamente, porque é um instinto de sobrevivência agindo sobre você. Você está com adrenalina no corpo, você está numa situação super estressante, demora para você entender que chegou o momento de parar de atirar. E isso, cara, é ciência. Isso daí é biologia, faz parte do nosso cérebro. Toda essa equação, fala assim, peraí, chegou o momento de eu parar de atirar. E aí você tira o dedo do gatilho. Entendeu? E muitas vezes o cara já virou, porque virar é muito rápido, é mais rápido do que você perceber tudo isso e parar de atirar. Sim. E muitas vezes os caras também atiram de costas. Sim. Então é relativo, cara, cada caso é um caso. Falar que 10 disparos é exceção, esquece. Aí o cara vai falar, não, mas aí é o seguinte, você dá 2 e para ver. Não 2, 80% é o que a gente erra. Então de 10 disparos, em média, uma pessoa treinada numa situação real, porque no stand é uma coisa, numa situação real, em média ela acerta 2. Então faz a conta aí, se você só dá 2, quanto é 80% de 2? Não tem condição. Você vai acertar só 20%, você vai errar os 2.
O primeiro tiro seu normalmente vai para o espaço. Você só vai dar 2? Mesmo que pegue um disparo no meio do coração, a gente ainda tem os 10 segundos do homem morto. Já ouviu falar disso? Não. 10 segundos do homem morto é o seguinte: existe na medicina legal um estado de sobrevida. Esse estado de sobrevida, basicamente é o seguinte: o cara toma um tiro no peito, explode o coração do cara e ele ainda tá vivo. Ainda se movimenta. Ele ainda se movimenta, ele consegue agir, mas ele já morreu. Não tem o que fazer. Ele tem um trauma cirurgicamente incorrigível. Um tiro no coração. Não tem como salvar. O menino lá tomou 4 tiros e ainda andou, você viu? Ele já tinha tomado 3, né? Não sei se você viu um vídeo meu que há uma ocorrência lá de fora. O cara tá num shopping center. Os policiais atiram nele, ele cai no chão e levanta e sai andando. Tudo no peito. Qual que é o ponto? Depois eu te mando. Qual que é o ponto? O cara pode estar com o coração estourado. Pelo sistema circulatório, mandando adrenalina, oxigênio, ele tem de 10 a 30 segundos de sobrevida. 10 a 30 segundos de sobrevida. Beleza? Eu tô te passando aqui uma etapa da parte teórica do pistola dinâmica. Tá? Depois a gente entra em outras questões. Novamente, estudos, estatísticas, e a gente consegue comprovar isso aqui. Depois a gente pode até fazer esse exercício. Em média, um ser humano comum, ele aciona o gatilho em um split de 0,25. Ou seja, eu levo 0,25 segundos para acionar o gatilho uma vez e mais 0,25 segundos para adicionar ele de novo. É esse espaço de tempo. Você está entendendo que você deu um tiro no centro do peito do cara, no coração do cara, ele já está morto, só que mesmo morto, ele continua combatendo e ele vai atirar em você em 10 segundos 40 vezes. Mas a arma não tem 40, então significa que ele tem tempo para dar 17 disparos, 18 disparos, fazer uma recarga e continuar disparando. Você entendeu?